Gentileza. Atos capítulo 3. Estou muito feliz de estar novamente nessa casa. Obrigado, Rob, sua esposa, pelo convite. Deus abençoe o Ministério dos Adolescentes. Aos pastores dessa casa, pastor Paulo César, pastor Eliane. Tenho vocês como se fossem meus pais. Carinho por vocês. Enorme. Atos capítulo 3. Antes já de lermos o texto que Deus colocou no meu coração, eu queria fazer um pouco diferente hoje. Eu queria que dois jovens, dois adolescentes, pregassem comigo hoje. Quem se habilita? Cadê, Arthur? Aqueles jovens que eu te pedi. Igor e Vitor Hugo, cadê eles? Sumiram, né? Rapaz. Tá, depois vão vir já aí. E Atos capítulo 3. Você que achou, diga, eu achei. Eu vou fazer uma leitura de 11 versículos, um tanto extensiva, mas para que a gente possa compreender o texto e assim a gente possa ganhar tempo na hora da ministração. O texto sagrado diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Você pode repetir isso? Olhe para nós. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu-o andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João. Repita isso. Apegando-se. Mais forte. Apegando-se. O mendigo a Pedro e João. Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós louvamos uma vez mais por essa noite. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Essa é a Tua igreja, esse é o Teu povo. Eu te peço que o Senhor possa me usar por bondade, graça e misericórdia uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Cadê os varões? Faz favor. Tudo bem? Qual é o seu nome? Vitor. Você é o Vitor. Você é o? Igor. Tudo bem, Igor? Tem uma missão para você. A primeira delas. Pega esse púlpito e bota ali no canto para mim, por favor. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Vocês já pregaram antes? Não. Já pregou antes? Já pregou no culto de domingo cheio assim? Não? Vamos pregar hoje. Você, irmão. Não te avisaram, não? Não te avisaram? Gente, antes de entrarmos na mensagem, só presta sua atenção aqui, por gentileza. Todas as vezes que eu vou ministrar em algum evento, eu pergunto em que tipo de evento é, para que eu possa transmitir não só uma mensagem, mas a linguagem que esse povo me entenda. Hoje estamos aqui na festa, numa conferência de adolescentes, amém? Amém.
e eu vou me esforçar para que eu fale na linguagem deles. Muitas das vezes a gente leva os nossos filhos para reuniões onde os pregadores usam termos que nem mesmo a gente entende, a gente quer que eles entendam. Então, vocês vão fazer força hoje para entender o que eu vou falar para eles, amém? Essa é a primeira coisa que eu vou falar. A segunda é o seguinte, você sabe que o corpo humano ele consegue ficar alguns dias sem águas, todos sabem disso, né? Não muitos dias, mas alguns dias. Então, se consegue ficar alguns dias, eu tenho certeza que você vai ficar pelo menos aí uns 40 minutos sem levantar para ir ao bebedouro, amém? Amém. A gente também consegue ficar algum tempo segurando, como eu posso dizer, o número 1. Amém? Então você não vai levantar para ir ao banheiro para fazer o número 1, porque você consegue segurar isso aí. Os adolescentes, cadê? Levanta a mão, todos os adolescentes. Então, a única coisa difícil de segurar é o número 2. Está testificando, né, irmão? Então, se você tiver com vontade de levantar, toda a igreja vai saber que você vai fazer o número 2. E isso serve para demais igrejas. Então, irmão, obreiro, diáconos, não se incomode se alguém levantar. É porque a pessoa está muito apertada e vai à sala do trono. Então, se você quiser levantar, problema é seu. Não tenho nada com isso, só estou avisando aqui. Estamos combinados? Amém? Eu quero que você acompanhe junto comigo o texto que nós acabamos de ler, porque temos algumas considerações a fazer e eu quero ser bem rápido e bem direto nessa noite. O texto que nós acabamos de ler, gente, começa falando que estão 2 homens indo ao templo. Eu disse quantos homens? 2. Vem aqui, vocês 2. Eu tenho, de um lado, Pedro e de outro lado, João. Qual é o seu nome? Igor. Não. Foi de propósito, gente, foi de propósito. Isso aqui é o João. Você se chama? Pedro. Tá ligado. Tá ligado. Pedro e João. O texto começa dizendo que Pedro e João estavam indo ao templo. O que me chama a atenção isso, porque você sabe que Jesus teve o que nós chamamos de 12 apóstolos ou 12 discípulos. Dentre esses 12 homens, existe um grupo menor de 3 homens que eram mais próximos de Jesus. Eles eram Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro e João. Esses homens, eles eram mais próximos de Jesus, não porque Jesus o amasse de forma diferente, mas é que eles amavam Jesus de forma diferente. E o texto que nós acabamos de ler fala de 2 homens deles. Qual é o seu nome? Pedro e João. Só para que você tenha um panorama. De um lado eu tenho João. João é o discípulo que a gente chama de o discípulo do amor. Alguém que teve a revelação do Apocalipse. Foi João quem teve essa revelação. Para você ver o nível de intimidade que ele tinha com Jesus. Inclusive, eu diria que o Apocalipse é a maior de todas as revelações bíblicas. Tanto é que no inglês, o livro de Apocalipse chama Revelation, ou seja, revelação. É o que significa o nome Apocalipse. João é o camarada que deitou, reclinou sua cabeça no ombro de Jesus. João não só tem um relacionamento profundo com Jesus, mas também com a mãe de Jesus. João é o cara. Do outro lado, temos Pedro, que também é um grande homem. Jesus uma vez chegou e perguntou para os seus discípulos, o que os homens dizem a respeito do Filho do Homem, ou seja, o que os homens estão dizendo, o que eu, Jesus, sou. Aí começaram a falar, não, Jesus, estão falando que você é o Cristiano Ronaldo. Não, estão falando que você é o Neymar. Não, falam que você é o Messi. Todos erraram. Pedro fala assim, rapaz, dá 0 para ele. Que burro, professor, dá 0 para ele. Eu sei quem você é. Sabe, Pedro, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo que aquilo que os outros discípulos não tiveram, a revelação, Pedro teve. E o próprio Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito que te revelou isso.
ponto para Pedro. Os discípulos estão no barco e no meio da madrugada aparece um homem andando sobre as águas. Todo mundo fala, é um fantasma, todo mundo fica com medo. E Pedro fala assim, Jesus, é você mesmo? Sou eu, calma, gente, sou eu. Se é você, deixe que eu ande sobre as águas. E depois de Jesus, Pedro foi o que andou sobre as águas. Sabe, Pedro também era o cara. Se por um lado tem um cara chamado João, muito relevante para o Evangelho, amoroso, por outro lado tem um cara muito relevante para o Evangelho, que também é muito corajoso. De um lado tem alguém extraordinário, do outro lado eu também tenho. Eu estou falando que existem dois grandes homens aqui. Dois grandes homens, Pedro e João. Talvez você me pergunte, mas pastor, nos dias de hoje a gente também vê grandes homens, sim, mas o que me chama a atenção é que apesar de ser grandes homens, eles ainda não sabem caminhar juntos. Anda junto, vai. Volta agora. Não, vocês não estão juntos, se abraça e anda junto. Para lá e para cá, isso. Agora volta. Tá bom, chega. O problema é que a gente perdeu a capacidade de andar juntos. Eu sou grande, você é grande, a gente não pode andar junto porque estamos competindo. Eu prego, você prega, a gente não pode ficar na mesma igreja porque estamos competindo. Somos grandes, somos, não podemos andar juntos. Ei, não interessa o que você faça e o quão bom você é nisso. Nós temos que aprender a caminhar juntos. Eles estão caminhando juntos. É porque a gente chega a um nível da nossa carreira, do nosso ministério, que a gente se acha tão bom que a gente não quer caminhar com ninguém. Não, porque se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não orar, ninguém é curado. Se eu não ensinar, ninguém aprende. Ei, para de achar que você é o melhor. Para de achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Para de achar que você tem um... Pare de achar que você tem um rei na barriga. Só teve uma pessoa que carregou um rei na barriga. O nome dela é Maria, mãe de Jesus. Essa pessoa não é você. São grandes, são homens de Deus, são, mas ainda caminham juntos. Diga isso, ainda caminham juntos. E o texto continua dizendo que eles estão caminhando. Caminha novamente, Pedro e João, juntos. Devagar, vai devagar. De lá para cá. De lá para cá. De lá. Calma. Vai para lá. Isso, vai devagar. Vai. Conversando. Eles estão caminhando juntos, tá bom. Diz o texto, para o templo, a hora da... Eles estão caminhando juntos para um culto de oração. São grandes homens, são, mas mesmo assim estão caminhando juntos para um culto de oração. Ei, deixa eu falar um negócio. Eu fico muito feliz quando vejo uma conferência dessa, com gente em pé. O que eu fico triste é quando os nossos cultos de oração estão vazios. São grandes homens, são, mas mesmo assim continuam frequentando um culto de oração. A hora nona. Interessante que eu aqui vi os anúncios, pastor Paulo César. E descobri que tem uma reunião de oração chamado a hora nona, é isso? Que dia acontece esse culto de oração, pastor Paulo César? Hã? Já tem que fazer 2 cultos porque está muito cheio, né? Se fosse o culto da bênção, se fosse o culto das causas impossíveis, se fosse o culto do meu milagre, se fosse o culto do me tira do vale. São 2 grandes homens e ainda frequentam um culto de oração. Eu repito, não quero ser redundante, mas o que me preocupa não são os cultos cheios de domingo. São os cultos de oração vazios. Você está aí? Dá uma glória a Deus para fingir que não foi com você. São 2 grandes homens indo em direção ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde.
E o texto continua dizendo que no meio do caminho tinha um coxo. Eu não vou ser o coxo. Vai ser você. Fica aí, você é aleijado agora. Gente, é só uma hipótese. Aleijado fica em pé, cara? Tá de joelho porque... Fica de lado, fica de lado. Isso, aí. Ai, que ele tá. Em nome de Jesus. O texto diz que Pedro e João, eles estão caminhando para o culto juntos. E no meio do caminho tem um aleijado. E o aleijado está pedindo esmola. Diz o texto que ele é aleijado não 1 ano, não 2 anos, mas desde o seu nascimento. Quando o aleijado avista Pedro e João, ele avista uma possibilidade de conseguir aquilo que ele queria, que era a esmola. O que ele queria? Esmola. Grava bem isso. O que ele queria? Esmola. Diz o texto que o aleijado está pedindo dinheiro. A gente vai passar por aí. Eles não estão me ouvindo, só para a gente treinar aqui. A gente vai passar por aqui. Quando a gente passar, você fica pedindo dinheiro a gente, tá bom? Vamos para o culto, rapaz. Hoje eu estou querendo orar. Poxa, não. Assim está parecendo aquele rapaz do sinal que a gente sabe que é Miguel. Pede como se estivesse precisando mesmo. Entendeu? Vamos lá. Vamos. Oi? Você quer o quê? Você quer mesmo, cara? Não está aparecendo. Você quer o quê? Esmola, senhor. Você quer o quê, cara? Esmola. 01, você quer o quê, 01? O texto diz que o aleijado está pedindo esmola. Se você está com a Bíblia aberta, você vai perceber aí que de cara, o que Pedro faz é falar o seguinte: olhe para nós. O que Pedro diz? Olhe para nós. Aguenta um pouquinho vocês aí. Quando eu olhei essa frase, eu fiquei pensando sobre essa frase. Olhe para nós. Nós estamos numa conferência onde fala sobre imitadores. A gente tem um discurso que ele até parece bonito e humilde. Quando alguém se decepciona com uma outra pessoa na igreja, a gente fala: ih, rapaz, não liga não, olha para Jesus. Mas o que Pedro e João está falando não olha para Jesus. É olhe para... Só pode falar olhe para nós aqueles que têm uma vida que permita essa pessoa falar olhe para nós. O meu primeiro ponto da mensagem é: a nossa vida, ela está nos dando respaldo para falar olhe para nós? Ou a gente tem que falar assim: não, olha para Jesus, não olha para mim não, porque se você olhar para mim, você vai ver que minha vida não tem nada a ver com aquilo que eu prego. Não olha para mim não, olha para Jesus, porque se você olhar para mim, você vai perceber que eu vou no culto domingo à noite com a minha Bíblia debaixo do braço, mas na segunda-feira no trabalho, eu sou um fofoqueiro. Não olha para mim não, olha para Jesus, porque senão você vai perceber que eu ainda minto, que eu ainda aceito propina no meu trabalho. Não olha para mim, olha para Jesus. Querido, Jesus sim é o consumador, é o autor e consumador da nossa fé. Só que existe uma frase na Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, primeiro versículo, Paulo dizendo: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que eu pergunto para você, para nós: será que a nossa vida, ela nos dá respaldo para falar o que Paulo falou? Querido, deixa eu falar um negócio. Existem pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, nas suas escolas de adolescentes, jovens, que para elas se converterem, elas não vão precisar ler uma Bíblia. Elas apenas vão precisar olhar para a sua vida. Quantos recebem essa palavra? Existem pessoas que vão se apaixonar por Jesus
só por olharem sua vida. Existem pessoas que vão ficar loucas pelo Espírito Santo só por caminhar contigo. Existem pessoas que vão querer se converter só porque são seu amigo. Existem pessoas que vão querer mudar de vida só porque trabalham na mesma sessão que você. Oh! Mas para isso, a gente precisa imitar a Jesus. Porque se por um lado, existem pessoas que vão amar a igreja por conta do nosso testemunho, por outro lado, existem pessoas que podem odiar a igreja por conta do nosso testemunho. A pergunta que eu faço para vocês é: temos respaldo para falar, olhe para nós? A quem você está imitando? A quem você está seguindo? No seu Instagram espiritual, quem você está seguindo? Falando de uma forma espiritual, no nosso Instagram espiritual, adolescentes, jovens, de igreja, só podemos seguir a uma pessoa. Jesus disse, se eu não me engano, Mateus 6,24, se eu não me engano, que é impossível servir a dois senhores. Trocando em miúdos, é impossível seguir a duas pessoas. Ou você é um imitador de Jesus, ou você é um imitador do diabo. Não dá para seguir duas pessoas. Levanta e fiquei de pé, vocês dois. Você é a igreja, tá bom? Eu sou Jesus e ele é o diabo. Você é Jesus, eu sou o diabo. Você é a igreja, eu sou o mundo. Vai seguindo a gente aí. Vai seguindo a gente. Tem que seguir os dois. Vai para lá. Dá para seguir os dois juntos? Hã? Não dá. Hoje é um dia de decisão. Ou você reprograma seu GPS para seguir a Deus e o seu reino ou ao mundo. Porque os dois não dá. Agora entenda uma coisa. Paulo está falando. Se você não conhece Jesus ainda, não tem problema. Comece a me imitar. Porque eu sou um imitador fiel de Jesus. Você não conhece a Bíblia ainda? Não tem problema. Comece a reparar minha vida. E faz tudo o que eu fizer. Porque se você fizer o que estou fazendo, você vai ser igual a Jesus. Porque eu copio a Jesus. Vem de novo vocês dois aqui. Fica aqui. Fica de olho fechado. Não abre por nada. Tá bom? Eu sou Jesus. Ele aqui é Paulo. Tá bom? Ele aqui é Paulo, eu sou Jesus. Olha o que eu vou fazer e depois eu vou pedir para você repetir, tá bom? Faz. Isso. Novamente. Faz as duas coisas uma de cada vez. Ele está me imitando, sim ou não? Sim. Eu sou Jesus. Tá bom. Agora eu pergunto, ele me viu? Não. Tá, agora abre o olho. Ele vai fazer uma coisa e depois você repete. Faz aí. Repete. Bons atores. Novamente. Faz. Faça uma pergunta. Esse aqui viu a Jesus? Não. Mas ele imitou a Jesus, sim ou não? Sim. Só por conta de um exemplo. Só por conta de um exemplo. Pode ficar aí.
Ei, só por conta de um exemplo. Muitas das vezes a gente quer ganhar os nossos irmãos, amigos, no argumento, mas as nossas atitudes, a gente quer empurrar o evangelho goela dentro, mas as nossas atitudes não deixam. Só para entrar no novo tópico, libere a mão todo mundo aí, por gentileza. Libere a mão todo mundo aí, por gentileza. Esfregue a mão assim, ó. Isso, até ficar quentinha. Olhe para mim, vai olhando para mim. Isso, olhe para mim. Isso, vai esfriando. Feche as mãos. Coloque na barriga. Agora coloque na bochecha. Ué, aqui é a bochecha? Aqui é o pescoço. Sabe por que 90% do auditório botou aqui? Porque o meu exemplo influenciou mais vocês do que minhas palavras. Não adianta você falar assim, fofoca é pecado. E você é um tremendo fofoqueiro. Deixa eu rir para você. Não traia sua mulher. Trair a mulher é pecado. E no seu WhatsApp só tem conversa indecente e pornografia. Sabe quando você vai conseguir ganhar um amigo do trabalho? Nunca. Sabe quando você vai conseguir converter o seu esposo? Nunca. Porque suas atitudes falam mais alto que suas palavras. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se toda a igreja que é Ebenezer, fosse exatamente igual você é, se toda a igreja tivesse o mesmo nível de oração que você tem, se toda a igreja tivesse a mesma intenção na leitura bíblica que você tem, qual seria o nível espiritual dessa igreja hoje? Todo mundo ia ter o mesmo nível de oração que você tem. Seria uma igreja que é forte na oração? Se todo mundo tivesse a mesma frequência que você tem na EBD. Deixa eu até beber uma água aqui, espera aí. Se toda a igreja tivesse a mesma frequência que você tem na EBD, quantas pessoas teria na EBD? A pergunta que faço é, será que a gente pode falar hoje, sejam os meus imitadores, assim como sou de Cristo? Será? Será que podemos falar isso hoje? Vamos continuar o texto. Você agora é o aleijado. Não, faz o aleijado melhor aí. Vem. Aí a gente chegou lá, pede a esmola agora. Tá com vergonha? Nunca pediu dinheiro do teu pai, não? Me ajude. Vai, me dá um dinheiro aí. Dá um dinheiro aí. Pedro fala assim, olhe para nós. E o texto diz que ele, o aleijado, olha esperando receber alguma coisa. Eu não sei se você sabe, mas o mundo que te rodeia espera receber alguma coisa de você. Pedro fala, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Calma, milagre não aconteceu, você é levantado. Dinheiro eu não tenho, rapaz. Dinheiro, vou ficar te devendo. Dinheiro eu não tenho. Mas eu tenho um negócio aqui dentro de mim. Que é melhor que o dinheiro. Ele está pedindo o quê? O que ele está pedindo?
Diga dinheiro. O que você quer é o quê? Dinheiro. Pedro falou assim: o que você quer, eu não tenho. Mas o que você precisa? O que você quer eu não tenho, mas o que você precisa eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. 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 E o texto continua dizendo que, depois disso, verso 11. Você pode botar na tela? Apegando-se o mendigo a Pedro e João. Você sabe o que significa isso? É que depois que ele ficou de pé, entrou no templo, cantando, adorando o Senhor, ele ficou colado com Pedro e João. Você é o aleijado que agora foi curado. A gente vai andar, você vai seguindo a gente. Pô, mas você pode ir para casa, cara. Você quer continuar? Quer ficar perto da gente? O texto diz que o aleijado, depois de curado, ele ficou apegado a Pedro e João. Ele podia ir para qualquer lugar. Ele podia ir para o shopping, para o cinema, podia ir para jogar uma bola, fazer o que quisesse. Ele nunca andou, agora está andando. Mas o que Pedro e João tinham era tão forte, mas tão forte, que o aleijado, que podia ir para qualquer lugar, foi atraído por aquilo que eles tinham. Eu te pergunto, o que você tem está atraindo ou repelindo as pessoas? Ele canta tão bem, eu queria até andar com ele, mas o caráter dele não me permite. Eu gosto tanto dele, mas, rapaz, mente muito, não dá para caminhar com ele. Eu até gosto muito dele, mas fala muito palavrão, não dá para andar com ele. A minha pergunta, tudo bem, jovem? Você não tem pai, não? A minha pergunta é, o que nós temos dentro de nós tem atraído ou tem expelido as pessoas? Será que podemos dizer, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Papai, quantos são pais aqui? Levante a mão. Eu sou pai, tá vendo, né? Será que os nossos filhos podem copiar o nosso comportamento, caráter e vida espiritual? Eu quero ler um último texto contigo. João 5:19. Se puder colocar na tela, por gentileza. João, Evangelho 5, verso 19. É o último texto que eu quero ler. Olha o que diz o texto. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, complete. O Filho também faz. Deixa eu te dar o contexto do que estava acontecendo. Jesus estava curando e por estar curando e curando no sábado, isso estava perturbando os religiosos. Jesus estava falando assim, rapaz, o que eu estou fazendo é coisa do meu Pai. Aí o povo ficou mais irado com Jesus ainda porque ele estava se dizendo filho de Deus. O que para eles era um pecado. Alguém se dizer filho de Deus. Jesus está falando, o que eu estou fazendo, eu não faço coisa da minha cabeça, eu faço as coisas que eu vejo o meu Pai fazer. O filho faz aquilo que vê o Pai fazer. E isso é uma verdade que a gente pode aplicar também na nossa vida natural. Porque uma das maiores influências que os nossos filhos terão serão as nossas. A minha pergunta é,
Será que o meu caráter e integridade é digno de ser copiado pelo meu filho? A gente fala sobre muitos os erros dos nossos filhos. E sobre os nossos erros como pai? A gente ensina ao nosso filho a pedir perdão quando ele erra. Eu te pergunto, você pede perdão ao seu filho quando você é grosso demais com ele? Você pede perdão ao seu filho quando você vai corrigir e por conta da ira você acaba espancando? Você pede perdão ao seu filho quando você trata mal a mãe dele na frente dele? Eu não sei se você sabe, mas o seu filho está aprendendo contigo. Depois que eu virei pai, aliás, quando eu casei, veio uma grande responsabilidade sobre o meu ombro, como homem. Depois que eu virei pai, essa responsabilidade duplicou. Eu não sou apenas um chefe de família, mas eu sou agora um pai de família. Tem muitas pessoas ecologicamente corretas falando assim, não, estou preocupado com o mundo que eu vou deixar para o meu filho. Eu estou preocupado com o filho que eu vou deixar para esse mundo. A minha pergunta é, pais, o nosso comportamento está sendo digno de ser copiado? A sua vida devocional, a sua vida de oração, a sua leitura bíblica está sendo digna de ser copiada? Eu queria passar um último vídeo para terminar essa mensagem e te convido a ficar de pé nesse momento já. Eu quero te pedir nesse momento total silêncio, toda a igreja, por gentileza, sem movimentação nesse momento. Eu já estou acabando. Eu quero que você assista esse vídeo, principalmente pais, com toda a atenção do mundo, toda a atenção do mundo. Eu peço, por gentileza, nesse momento, todo o silêncio. Assista esse vídeo e reflita. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai.
todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Pergunta que eu torno a fazer. Nosso comportamento hoje é digno de ser copiado? Sabe por que muitos dos nossos filhos deixou de se parecer com Jesus? Porque nós, enquanto pais, deixamos de imitá-lo. Eu trabalho com jovens na igreja e vejo os pais, mães se queixando dos seus filhos para mim. Esse menino não quer nada, ele não lê a Bíblia, não ora. Eu pergunto, e você? Quantas vezes você trouxe o seu filho e falou assim, amor, filho, senta aqui comigo, vamos ler a Bíblia. Quantas vezes você trouxe o seu filho e tirou um período de 15 minutos de oração junto com ele? Eu sei que vim falar, principalmente aos adolescentes, mas eu não poderia perder essa oportunidade de falar aos pais. O futuro deles, ainda enquanto adolescentes, depende muito do nosso direcionamento. Eu tenho a grande alegria e felicidade de poder pregar hoje, de frente para os meus pais, que foram e ainda são referencial de homem e mulher de Deus para a minha vida. Homem e mulher de Deus para a minha vida. Me incentivando a ter um compromisso maior com Deus, a amar o Senhor, a buscar a presença do Espírito Santo, toleraram muita coisa minha, e quando eu digo tolerar, não de concordar, mas de suportar em amor. Quando poderiam fazer o que quisesse comigo, quando poderiam fazer o que quisesse comigo, com meu irmão. Eu sou fruto de investimento dos meus pais. Adolescentes, vivam de uma forma onde todos possam copiar aquilo que vocês fazem. Vivam de uma forma onde todos possam fazer aquilo que vocês fazem. E não se envergonhar disso. Se fosse possível, eu não queria muito bagunçar a organização da igreja, mas se você tem seu pai e sua mãe aqui, eu quero que vocês ficassem perto deles, por gentileza. Quem estiver sem o pai, sem a mãe, fica perto aqui do pastor, por gentileza. Com o passar do tempo, muitas coisas vão se renovando na nossa vida, e na igreja não é diferente. Graças a Deus, porque muitas coisas se renovaram também dentro da igreja. Graças a Deus por isso. Mas existe uma coisa que a gente não poderia ter perdido. É o caráter de Cristo. Isso nunca vai mudar. Outra coisa que a gente não pode perder é a palavra de Deus. Ela também nunca vai mudar. A gente tem que voltar a imitar as práticas benéficas da geração passada. Obrigado. A gente tem que voltar a imitar a vida de oração dos nossos avós. A gente tem que voltar a imitar o amor e o respeito pela palavra dos antigos. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando por paixão e compromisso com o Senhor.
Nossa igreja, a gente traga um lema pra gente. Somos uma igreja vintage. Uma igreja à moda antiga. Ainda gostamos do mover do Espírito Santo no nosso meio. Temos prazer na oração. Tem muitas coisas modernas que estão se colocando por aí. Eu não estou falando novamente sobre religiosidade. Mas eu estou falando sobre distorção da palavra de Deus. Se for para ser uma igreja moderna, porém fora dos padrões bíblicos, que chame a gente de igreja antiga. Eu não sei se você esperava que a gente terminaria rodopiando, falando em línguas. Isso tudo é muito bom. Mas o momento de reflexão também é bom. E esse momento que nós temos é um momento de reflexão. Estamos falando de conferência de imitadores. Somos imitadores de Jesus. E todo o povo ao nosso redor será os nossos imitadores. O que eles estarão imitando? A Deus, ao seu reino ou ao mundo? Feche seus olhos nesse momento. Pai, nesse momento, a gente faz uma autoanálise da nossa vida. E a gente pode perceber que talvez algumas coisas em nossas vidas não são compatíveis com a tua mensagem. Eu te peço perdão, Pai, por todo o período, todo o momento onde eu fui uma má influência. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o nosso prazer está em Ti, Pai. Eu te peço que o Senhor nos dê mais uma chance, mais uma oportunidade, que a Tua graça renove-se sobre nós. Que a Tua misericórdia continue se renovando a cada manhã sobre as nossas vidas, porque somos dependentes dela. O que queremos nessa noite é voltar a Te imitar, Senhor Jesus. Nós queremos ser reconhecidos, não como imitadores do mundo, mas como imitadores de Jesus. Ouça a nossa oração e enxergue a sinceridade do coração de cada um de nós, Pai. Queremos estar mais perto de Ti, mais parecidos contigo. Nós não temos para onde ir, porque só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Espírito Santo, molde-nos, molde o nosso caráter, para que possamos parecer cada dia mais com Jesus Cristo. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.